Estamos no ar, estamos no ar, estamos no ar. Está começando mais um Podnexo de todas as quartas-feiras. Olha aqui eu conferindo com som alto no meu celular para ter certeza de que o áudio está chegando aí na sua casa e muito bem no seu smartphone, porque hoje o papo é para lá de bacana. Eu sou interessadíssimo, eu sou o público-alvo do papo de hoje, porque eu quero emagrecer. Eu quero saber tudo sobre como emagrecer com saúde, com qualidade de vida. E o Podnexo, como você já sabe, traz sempre para a mesa assuntos que são relevantes à saúde do brasileiro. E olha só que de vez em quando a gente fala até do mundo. Então vou começar apresentando aqui a mesa. Hoje o Arthur não está conosco na mesa, mas está acompanhando porque está numa semana enlouquecedora. Quem manda fazer podcast toda semana? Olha aí, os clientes não dão sossego para Arthur, que está lá fechando negócios à torta direito. Sabe por quê? Porque plano de saúde com anexo é garantia de qualidade e garantia de confiabilidade. Parabéns aí, Arthur. Olha, toca o barco, deixa que a gente vai soltando o assunto e comenta aqui de vez em quando que a gente quer saber a sua opinião. Hoje a mesa está interessantíssima, a mesa está internacional, porque o meu amigo convidado aqui é doutor, mas ele é doutor em muitos aspectos. Ele é doutor na sabedoria, ele é doutor na formação, ele é doutor na educação, é um gentleman de primeira, é doutor no trato com os pacientes, é doutor na qualidade, é muito doutorado para uma pessoa tão jovem. Parabéns, Michel. Seja bem-vindo, doutor Michel Castilho. Obrigado, Emerson. Boa noite. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês aqui. Espero acrescentar bastante, passar bastante informação, tirar bastante dúvida na noite de hoje. Olha, e você vai ser muito requisitado, doutor Michel, porque o assunto que nós queremos saber hoje é um assunto que todos os brasileiros querem saber. A população está engordando cada vez mais e a gente quer emagrecer. A gente quer saber se vai ter jeito para isso tudo. E com apoio técnico e comentários precisos, detalhistas, estudados e muito bem estrategiados, nós temos na mesa a louríssima Ana Paula Louro. Ana Paula Louro, você sabe que eu nunca tinha reparado que tem papagaio no seu nome, por isso que você fala muito. Eu não falo muito, eu só como pastel mesmo. Tô brincando. Seja bem-vinda, Aninha. Obrigada, adoro estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez. Como é que está hoje o esquema das perguntas? Elas foram... Tem muita pergunta boa para o Dr. Michel? Tem. Hoje, para o Dr. Michel, a gente vai fazer perguntas sobre bariátrica, que é a área dele, técnica. Eu já fiz um esquenta com ele antes, como sempre, de praxe. E a gente vai tocar em assuntos que a pessoa comum e corriqueira, igual nós estávamos falando, eu e o Dr. Michel, são coisas que o paciente quer saber. Coisas que são simples para um médico, mas para nós que queremos saber sobre o assunto, perguntas assim, bem assertivas mesmo, para que você saiba tudo que você precisa saber, para ter certeza se você pode fazer uma bariátrica, qual a bariátrica fazer e qual médico você pode procurar. Tudo isso ele vai responder aqui hoje. E olha só, você que está acompanhando aí pelas redes sociais, já vou mandar logo de cara um abraço para pessoas desconhecidas do Michel, chamada Juliana Reynoso, conhece? Como falar que não? Marcando o Cerrado, Juliana Reynoso, seja muito bem-vinda. Nilda Lins de Carvalho, Marisa Reynoso, Juliana de novo, Nilda. Elas estão entrando em vários celulares lá, viu? O Caio, a Sônia Regina. E você que nos acompanha, por favor, comece já a pensar em quais perguntas você quer saber sobre este universo da cirurgia bariátrica, do emagrecimento, do emagrecer com qualidade de vidas. Eu tô com um monte de coisa aqui na ponta da língua para poder perguntar para o Dr. Michel e já vou perguntando logo de cara. Doutor Michel, por que, a que cargas d'água, lá num determinado momento da sua formação, você resolveu isso, falar assim, vou fazer esse negócio de bariátrica? Bom, vamos lá, boa noite novamente. Eu não posso deixar de falar do meu pai na cirurgia bariátrica, o Dr. Hércio Cunha, que foi quem me convidou para ficar em Campinas durante minha formação. E isso em meados de 2005, 2004, 2005. Ele foi meu professor, foi meu chefe de especialização. E durante a especialização me convidou para ficar em Campinas, me abriu uma porta lá, me chamou para a sociedade e ele estava começando com a cirurgia bariátrica e falou, Michel, vamos embrenhar nisso aqui, porque isso aqui é o futuro. E era uma coisa que muita gente não acreditava muito, a gente não tinha ideia do que ia acontecer com a obesidade no Brasil e no mundo.
mas ele com aquela visão de futuro ali me inubriou para ir para essa área aí. Estamos nessa pegada até hoje. E quando eu olho aqui na sua pasta, que aliás, olha só que pasta bacana, que foi feita aqui para o Michel, com o nome dele, Michel Victor Castilho, da Clínica Vitale. Você vai falar da Clínica Vitale daqui a pouco. A gente aqui dentro, internamente na pasta, tem um pedaço aqui, ó, que isso aqui é só formação especializada do Dr. Michel, né? Dr. Michel, quando a gente olha para tudo isso, você teve tempo de brincar? Você teve infância? Onde você estava que você só estudou? Que negócio é esse aqui? Deu tempo para fazer tudo, dá tempo para tudo. Deu tempo para tudo? Tempo, tudo questão de se organizar direitinho, cabe tudo. E você está lá localizado naquela região de Campinas, na região ali interiorana, que não é mais interiorana, é praticamente ali o novo Vale do Silício brasileiro. A única metrópole que não é capital no Brasil, né? A única metrópole que não é capital no Brasil. Me fale sobre a clínica. Você está na clínica, acho que é uma das perguntas que já começa a surgir aqui é onde que o Dr. Michel atende, né? E por que, depois de tantas especialidades, você também está dando aula hoje, né? Vamos começar por isso? Não, aula eu fui professor, mas eu saí da faculdade há um tempo atrás. Eu dou aula hoje como contratado de algumas indústrias farmacêuticas, né? Então, sou freelancer disso, determinado alguns assuntos, eu sou contratado para dar aulas em alguns eventos especiais, mas na faculdade eu não atuo mais. Eu abandonei a área de faculdade há um tempinho aí, mas fui professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas. Muito orgulho. É a faculdade onde eu me formei. Muito bom. E aí nos pedem aqui, comece pelo princípio, como que a gente começa? Ana Paula Louro, vamos lá? Qual é a pergunta que puxa a locomotiva de perguntas? Bom, a primeira pergunta aqui para o doutor é: o que falar com o senhor na primeira consulta médica? Eu chego lá, sou uma paciente que eu me sinto acima do peso, eu tenho vontade de emagrecer e não consigo. Quais são as perguntas que eu devo fazer para o senhor? O que eu devo contar de mim para o senhor para que o senhor possa me ajudar, doutor? Vamos lá, você vê que coisa interessante, né? Hoje a gente está falando de cirurgia bariátrica, é a cirurgia mais realizada do aparelho digestivo no nosso país, né? E mesmo assim tem muita gente que desconhece os meados da cirurgia, a indicação. Sabe-se pouco, tem muito preconceito sobre o tratamento da obesidade. Tem gente que vincula ainda a cirurgia a uma relação estética, né? Então, tem muita coisa para a gente esclarecer em cima disso. O que acontece? Na primeira consulta, normalmente o paciente ele vem para saber se ele é candidato a isso e se é o melhor procedimento para ele como tratamento para a obesidade. Então não basta querer. Não, tem indicação para isso. Tem poder. E alguns pacientes vêm já encaminhados por outros especialistas, que é o melhor cenário, né? Já identificado por especialidades clínicas que o paciente tem essa necessidade e vem para avaliação da possibilidade do tratamento cirúrgico, né? Doutor Michel, pegando esse gancho, o que é índice de massa corporal? Para que serve? Como que é feita essa avaliação? Como que chega nesse número? Índice de massa corporal, eu vou explicar para você. É aquilo que eu estou acima dos números aí. Eu estou em índice de massificação corporal. Tenho até medo desse negócio aí. Porque eu sei que o número vai ser alto, o prejuízo vai ser grande. O negócio é por aí, né, doutor? É por de aí. acordo com meu marido, é excesso de gostosura. Bom, só complementando, para a gente entrar no MC, na primeira consulta, que é importante a gente saber o histórico desse paciente, né? Quanto tempo vem essa obesidade, se ele está lidando com outras doenças associadas, né? A histórico desse paciente é fundamental nessa jornada, né? E quando a gente vai falar de indicação, né, que o paciente quer já de cara saber se ele tem indicação ou não, né? A gente vai falar de todos os aspectos envolvidos com isso, as causas, fazer ele entender por que ele chegou ali. Mas ele quer, a primeira resposta que ele quer, eu sou candidato ou não, né? O que define hoje o paciente ser candidato à cirurgia bariátrica é o índice de massa corpórea, que é a continha do peso sobre a altura ao quadrado, chamado índice de Quetelet. Então a gente pega o peso do paciente e divide 2 vezes pela altura. Tá? Isso vai dar um número. A faixa de normalidade do índice de massa corpórea é 18,5 a 25. 25 a 30 é sobrepeso, 30 a 35 obesidade grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2 e acima de 40 obesidade grau 3, o que era chamado antigamente de obesidade mórbida, né? No nosso país, as indicações de cirurgia bariátrica são acima de índice de massa corpórea 40, no nível 3, ou o paciente que está de 35 a 40,
que tem doenças associadas, né? A gente tem um rol de doenças associadas com a obesidade. E aí esses pacientes são os pacientes candidatos à cirurgia no nosso país. Então, se tem uma comorbidade lá, tem um de agravante. 35 a 40, né, é uma obesidade grau 2, é uma obesidade avançada com doença associada, e esse paciente entra como candidato ao tratamento cirúrgico. Agora uma pergunta de leigo, dá para chegar acima de 40 e não ter nenhum tipo de... Dá, não é comum. Tá? É raro, né? Não é comum. Eu falo assim, eu brinco com os pacientes que às vezes o paciente chega com 36, 37 de índice de massa corpórea e pergunta, né, se eu sou candidato. Eu falo, E aí eu pergunto ao paciente, você tem alguma doença? Né? Ele fala, não tenho. E aí o paciente já leu alguma coisa, né? A gente tem informativos nas nossas mídias. Ele falou, mas eu não tenho nenhuma doença, como é que eu me encaixo? Ele falou assim, olha, eu não vi ainda no consultório o paciente estar na obesidade grau 2, que é a hora que a gente começa a destrinchar e fazer os exames que a gente não encontra doenças associadas. Porque a gente já está numa faixa de doença avançada. Então, dificilmente um paciente que está na faixa de obesidade grau 2 que não tem absolutamente nada ali que não vai pleitear a cirurgia. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, quando o paciente passa de 35 de índice de massa corpórea, ele tem falha metabólica, ele tem falha endocrinológica. Tá? A gente está falando de uma doença. Né? Você pegar um paciente que está com sobrepeso e querer levar ele para a obesidade grau 2 não é simples. O organismo vai ter uma série de subterfúgios que não vai deixar esse paciente ascender. Né? Você demoraria anos para fazer esse paciente levar ele para a obesidade grau 2. E o que seriam esses anos? Esses anos trabalhando em deteriorar o metabolismo desse paciente. Então, quando eu já estou lá, é porque eu já passei por uma deterioração do processo metabólico. Isso eu levo num final de semana, doutor. Eu saio do grau 2 e vou para o grau 3 e frequento o grau 4 com muita simpatia e agilidade. E aí, estou brincando aqui, mas a gente está brincando com uma coisa séria, né? É uma doença extremamente que atinge muitos brasileiros, né? A gente tem números aí, né, Ana? Números, inclusive hoje, à tarde, nós gravamos esses números, né? São gigantescos, né? E a projeção dessa doença crônica, da obesidade, ela é muito pior para os anos que vem aí, né? É assustador, né? Então a gente está falando hoje de mais de 57% da população acima do peso. Dados do Vigitel, tá? Vigitel é uma pesquisa feita por telefone do governo, né? E só teve, se eu não me engano, em 2015 que teve estável esse número. De lá para cá, novamente, só ascensão da obesidade no nosso país. E em torno de 38% da população na faixa de obesidade, em torno de 17% com indicação de cirurgia bariátrica. Pegando esse gancho da cirurgia de novo, quais são as indicações de cirurgia bariátrica? Os métodos e qual que é indicado para o quê? Vamos retomando lá a indicação, né? A gente dá pacientes acima de 40 ou de 35 a 40 com doença associada, né? E aí, em 2016, teve uma reformulação da legislação do nosso país que estava, vamos pôr assim, de forma bem clara, assim, estava meio bagunçada a questão de legislação de cirurgia. Porque se você for ver no mundo, existem mais de 68 técnicas de cirurgia bariátrica. Né? O que é normatizado hoje no nosso país, em 2016 foi normatizado, são 4 técnicas que são permitidas hoje no nosso país. Tá? O famoso bypass, que o nome é gastroplastia com bypass gastrojejunal, é o palavrão certo, né? Mas a gente apelida carinhosamente de bypass. A antiga cirurgia de fob e capela, quando se usava o anel, depois a gente pode falar dessa questão do anel, é uma questão histórica. A gastrectomia vertical, chamada também de sleeve, é o nome americano, que são as 2 técnicas mais realizadas. A gente tem a banda gástrica, que é uma cirurgia permitida, onde se colocava uma prótese no estômago. Essa cirurgia hoje está em desuso até por falta de prótese no nosso país, a gente não tem mais venda desse material. E uma cirurgia que chama duodenal switch. Tá? Essa cirurgia é muitíssimo pouco realizada por conta da qualidade de vida envolvida com ela, mas são 4 cirurgias, 4 técnicas permitidas. Para a gente resumir isso, quando a gente vai falar de técnica de cirurgia, a gente entende assim, princípios das técnicas. Né? As cirurgias são divididas em 3 tipos, tá? As cirurgias predominantemente desabsortivas, as predominantemente restritivas e as cirurgias mistas. Então, quando a gente fala em gastrectomia vertical, o sleeve e a banda, a gente está falando apenas de restrição. Quando eu falo da duodenal switch, eu estava falando de predominantemente desabsortíveis, são técnicas que têm caído em desuso pela qualidade de vida ruim inferida com essas técnicas, apesar de serem boas técnicas para o controle de peso e controle de doenças. E as técnicas mistas, onde a que mais sobressai, a mais realizada no Brasil e no mundo, que é o bypass.
É o bypass. É o bypass. Eu acho que a gente é o tem famoso bypass. imagens do bypass. To gain access to the abdominal cavity, small incisions are created on the Laparoscopia, né, que a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, né, que é o padrão ouro hoje de realização da cirurgia. E o bypass ele consiste no quê? Né? A primeira etapa, a gente vai fazer uma plástica no estômago. O estômago era uma cavidade única, eu vou transformar em 2 cavidades. Então vai ficar uma bolsinha pequena que aqui eu vou fazer o uso, essa que ficou para a esquerda, e o outro pedaço do estômago fica lá. Depois eu vou contar 1 metro depois do estômago, vou seccionar o intestino. A parte de baixo vai ser ligada lá nesse estômagozinho novo. Tá? E o restante que vinha do estômago, né, o estômago maior, que a gente chama de escluso, isso vai pegar suco biliopancreático e vai ser ligado ali embaixo. Ele continua existindo? Ele continua existindo, porque ele tem função. Né? Ele produz suco gástrico, ele vai pegar depois, na sequência ali no intestino, suco da bile e do pâncreas e vai contar lá embaixo. Na sequência do vídeo aí você vai ver que o que desce em azul é o trajeto do alimento daqui para frente e o que está indo em verde vai ser o trajeto dos sucos digestórios que vão se encontrar ali embaixo. Então nessa cirurgia eu tenho um fator restritivo, que é a redução do estômago, e um fator desabsortivo, que é quando eu faço o desvio intestinal. Tá? Aí eu vou aproveitar para lançar um gancho que é legal. Essa cirurgia ela foi idealizada como restrição e desabsorção. Tá? Então acreditava-se que o efeito de emagrecimento era esse. Mas essa foi a clássica história de atirar num lugar e acertar em outro. Por que a nossa sociedade hoje chama Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica? Porque a gente descobriu, com o andar dessas cirurgias, com os resultados, que os pacientes tinham algumas doenças que já melhoravam antes do emagrecimento. Então o paciente saía do hospital já com melhora do diabetes, já com controle de algumas doenças. E aí, estudando, a gente foi entender que tem um aspecto... Hoje a gente sabe que o intestino é um novo órgão endócrino, tem um monte de hormônio no intestino. E essa mudança que a gente faz com esse desvio intestinal gera uma série de mudanças nesses hormônios, que hoje a gente sabe que são os reais responsáveis pelo processo de controle das doenças e controle do peso. Né? Por isso que é metabólico. Por isso que é metabólica. Tá ligado ao metabolismo. Metabolismo. Então hoje a gente sabe que o efeito maior é o efeito metabólico do que a restrição e desabsorção, que lógico tem seu papel, né? Mas ela foi idealizada com esse princípio, mas hoje a gente sabe que o efeito metabólico ele é o real responsável por esse processo. Eu vou pedir para a gente colocar de novo esse vídeo. Prepara, César, porque eu quero que o doutor fale um pouco mais sobre ali. Acho que a grande curiosidade das pessoas, que já está chegando pergunta aqui, é em relação ao tempo que uma cirurgia dessa leva para ser feita. E depois a gente vai explicar mais profundamente ao longo da live quais são os preparatórios, o momento da cirurgia, o pós-operatório, né? Bom, enquanto vai preparando o vídeo, eu vou comentar uma coisinha aqui. Access to the abdominal cavity, small incisions are created on the abdomen. Aí, a gente está simulando uma cirurgia que a gente chama minimamente invasiva, onde a gente faz a cirurgia por uns furinhos, né, que a gente chama de cirurgia por vídeo. Tá? A cirurgia por vídeo ela pode ser feita por laparoscopia convencional ou hoje, né, o que tem de mais moderno, que é a cirurgia robótica, onde a gente usa uma plataforma com um robô para operar, que é o que tem de mais seguro, mais moderno hoje. Mas a cirurgia lá antigamente era realizada de forma aberta, com corte no abdômen. Né? Aí, respondendo a tua pergunta de forma direta, né, o tempo da cirurgia. Hoje é uma cirurgia realizada ali de 50 minutos a 1h15, é o tempo de um bypass por videolaparoscopia. Né? Isso a gente fala assim de tempo cirúrgico em si. Né? A robótica acrescenta um tempinho maior por conta da montagem, toda a regulagem do equipamento antes da cirurgia, mas o tempo cirúrgico é o mesmo. É mais ou menos esse. A cirurgia aberta ela leva um pouquinho mais de tempo porque tem o processo de abertura e de fechamento da parede abdominal, né? Gasta um pouquinho mais de tempo, mas pouca coisa. Ali volta o trecho que mostra, né, o funcionamento do... Exato. Então o azulzinho onde vai passar o alimento daqui para frente, né? E você vê que o alimento não passa mais naquele estômago maior que ficou, que a gente chama de excluso. Né? Interessantíssimo, doutor. E acho que a gente pode também aqui deixar mais claro o que é a questão da vídeo, né? Tem a vídeo é um tipo de cirurgia e a cirurgia aberta é a cirurgia convencional, né? Isso, que a gente faz o corte, né? E aí eu também, quando a gente olha essa quantidade de especializações que você tem aqui, não dá para fazer vídeo sem ter feito a cirurgia convencional antes. Isso é uma pergunta... Tem que ter treinado muito na prática lá. O processo de formação ele é longo, né, para a cirurgia laparoscópica. E lembrando assim, que a cirurgia bariátrica, né, em níveis de dificuldade, a cirurgia bariátrica ela é nível 5. Né, então demora um tempo para se formar um bom cirurgião em laparoscopia, né, um bom cirurgião bariátrico em laparoscopia. Mas a formação, né, para quem é cirurgião, a gente passa pelo processo de formação em cirurgia geral, né, faculdade de medicina, 6 anos, formação em cirurgia geral, 2 a 3 anos, né, ou cirurgia do aparelho digestivo, um pouco mais. E aí depois a gente faz a especialização em cirurgia bariátrica, que hoje é uma área de atuação. Né?
É como se fosse uma subespecialidade. Se forma muito cirurgião bariátrico no Brasil? Hoje existe essa cadeira sendo formada, assim, os residentes eles procuram, os médicos eles procuram essa vertente? Tem hoje, o processo hoje de instituições que formam cirurgiões bariátricos, ele é recente. A normatização de formação, ela, se eu não me engano, é de 2018 ou 2019. A normatização de formação. Tá? Então você vai pegar os diplomas de cirurgia bariátrica pela AMB, né, pela Associação Médica Brasileira, eles começaram a ser emitidos em 2018 e 2019. Então é uma Pra você ter ideia, eu sou da primeira leva de cirurgiões novo. Oficialmente... Eu sou da primeira leva de cirurgiões oficialmente titulados. Né, junto com meus professores, o Ércio, o Ricardo. A gente é da primeira leva de cirurgiões oficialmente formados. Antes se chamava o quê? Era o cirurgião geral, o cirurgião do aparelho digestivo, mas não tinha normatização de certificar quem era especialista nessa área. Tanto que a gente tinha muito freelance que falava, eu faço cirurgia bariátrica. Aí gerava um problema, que era o cara que não tinha o manejo da condução desse paciente. Entendi. Né? Esse era um problema no passado. O paciente ficava desabandonado. Teve até um período de... a gente tem muito mito em volta com o tratamento cirúrgico da obesidade. Né? O pessoal falava muito de complicações, de alguns eventos negativos. Isso tem muito associado com esse período que a gente tinha... Eu gosto de falar dos freelancers, né? que não tinham se especializado, não procuravam a especificidade do conhecimento da doença obesidade, mas eram bons cirurgiões e se aventuravam em fazer o procedimento, mas não tinham o manejo de cuidado desse paciente, tanto do pré quanto do pós, que a gente deve conversar ao longo da nossa conversa aqui. Pegando esse gancho, então, da parte do pós e do pré, qual a importância de ter um plano de saúde quando você quer fazer uma bariátrica? A gente sabe que você não consegue fazer uma cirurgia bariátrica se você tiver um plano de saúde e não estiver no plano por menos de 2 anos, 24 meses, certo, doutor? Certo. É um período que a gente chama de carência. Isso. Né? Mas vamos colocar assim, num mundo bom. Mundo perfeito. Eu tenho um plano de saúde já há 2, 3, 4 anos. E aí eu quero partir para uma cirurgia bariátrica. Como que eu faço para usar o plano? E é bom ter um plano de saúde? É bom eu pagar um plano de saúde, ter isso? Como que é isso para o senhor? Ou, no particular, existem outras formas do paciente conseguir isso também? Queria que o senhor falasse sobre o plano de saúde. Eu vou falar um pouquinho, vamos entrar no plano de saúde, mas se a gente falar plano de saúde, a gente tem que falar de legislação. Né? Hoje, como eu falei, 2016 foi muito bem normatizado, as regras para a inclusão de cirurgia bariátrica são aquelas que eu falei pelo índice de massa corpórea, e o paciente com histórico de pelo menos 2 anos de tentativas de tratamento da obesidade. Essas são as regras para a realização de cirurgia bariátrica no nosso país. Tá? E isso é para quem tem plano e para quem não tem. Isso é lei no nosso país. E os planos de saúde, eles... Isso é regulamentado pela ANS? Regulamentado pela ANS, publicado em Diário Oficial. Tá? Isso é lei. Isso é lei. Tá? Ou seja, aquele cara que compra um plano de saúde e fala, daqui 180 dias eu vou poder usar o meu plano, na verdade ele vai passar por todo um processo e aí vai acabar dando os 2 anos do mesmo jeito. Todo o processo se for fazer de um jeito legal, né? É que assim, como eu falei, a questão de 2 anos de tentativa de tratamento prévio, não obrigatoriamente ele precisa fazer dentro do plano. Mas aqui a gente sabe que tem a questão dos contratos, que é de praxe, habitual. Você tem um plano de carência ali, isso é regra, isso é contrato, isso é plano privado, né? Não tem... Mas como você comprova esses 2 anos? Acompanhamento com endocrinologista, acompanhamento com educador físico, acompanhamento com nutricionista, tudo isso é tentativa de tratamento, né? Tudo isso é tratamento para a obesidade. Lembrar que o tratamento cirúrgico não é a única via, né? A gente tem... Esse tratamento faz parte da documentação? Faz. E aí o senhor aprova isso? Ou sempre vai ser por exemplo, se eu tiver um convênio, quem vai aprovar isso é o hospital do convênio? Como explica isso para a gente? Então, quem é o auditor? Como é que é o processo para uma cirurgia bariátrica? Então, o paciente passa em consulta com o cirurgião e foi avaliado que ele tem uma boa indicação para tratamento. Esse paciente ele vai para uma fase de preparo. Né? O que é essa fase de preparo? Quando a gente está falando em tratamento para obesidade, a gente tem que entender um conceito. Que a obesidade é uma doença multifatorial. E o que a gente mais aprendeu nos últimos 20 anos é que se eu não cuidar de todas as arestas envolvidas com a obesidade, eu estou fadado a fracasso no tratamento. Tá? Então eu tenho outras faixas de peso que outros tratamentos são interessantes. Mas o que a gente aprendeu é o seguinte, tudo que está fora do conceito de tratamento multidisciplinar ele não dá certo.
Fora do conceito do tratamento multidisciplinar. Porque a obesidade ela tem várias áreas. Eu tenho a parte nutricional, eu tenho a parte de sedentarismo, eu tenho a parte psicológica, eu tenho a parte genética, metabólica, endocrinológica, familiar, ambiental, social, laboral. Eu posso enumerar mais uma série de fatores. Nem sempre é fácil identificar todos esses fatores, né? Faz parte do nosso trabalho ali ir cercando tudo isso. Mas a ideia é que se eu cercar isso, é onde eu vou começar a ter bom resultado. Tá? Então, o conceito de tratamento multidisciplinar é o conceito bom para tratamento, que funciona para tratamento de obesidade. Dentro desse conceito é que está a cirurgia bariátrica, balão ou outros tratamentos, tratamento medicamentoso ou outro tratamento. Bom, então o paciente chegou, ele tem boa indicação para cirurgia, fizemos uma avaliação de massa corpórea, ele vai para uma fase de preparo, que é também lei, baseado neste conceito de tratamento multidisciplinar. O que é isso hoje obrigatório? Ele passa por avaliação com cardio, endocrinologista, pneumologista, nutricionista, psicólogo ou psiquiatra, ortopedista e o cirurgião. É a equipe básica obrigatória. Então são 7 profissionais diferentes que são especialistas em áreas diversas, que é o que a gente vai fazer. Eventualmente, pacientes que a gente identifica outros fatores, outras doenças, ele vai ser agregado outro profissional junto, de acordo com a necessidade. Mas essa é a equipe básica obrigatória, lei, para plano de saúde e para indicação no SUS ou no particular. Porque quando assim, a gente não pode banalizar a questão de indicação do particular. Funciona dentro desse protocolo. Quando a gente sai disso, a gente está à mercê do que não dá certo. Né? A gente tem que... Eu falo que a gente tem 2 jeitos de aprender as coisas na vida. Né? Ouvindo quem tem mais experiência, quem já passou pela dificuldade, ou dando cabeçada na vida. Eu não gosto de dar cabeçada. Então vamos cumprir o que está na literatura, né? Vamos trabalhar com o que é correto. Mas além do plano de saúde da possibilidade do particular, né? O SUS também tem um atendimento. Mesma coisa, obedece o que é a legislação do nosso país. Então a gente tem serviços que fazem a cirurgia pelo SUS no nosso país. E aí depois de passar por essa fase de avaliação, onde tem protocolo, uma série de exames e avaliação desses profissionais todos, e a indicação da cirurgia ela não depende só do cirurgião, uma avaliação técnica, mas ela depende da liberação e da avaliação desses diversos profissionais. E qual que é o intuito dessa fase de preparo? É o identificar situações, identificar e tratar ou melhorar situações que possam me oferecer risco durante a cirurgia ou que possam me atrapalhar num bom resultado. Então essa etapa é uma etapa que eu vou cuidar disso para que eu leve esse paciente no melhor momento para a cirurgia. Né? No momento mais seguro. De uma maneira, numa macrovisão. Holística. Né? Porque senão não funciona, não tem resultado e ao mesmo tempo o paciente acaba voltando para uma procurando e cuidando de todo ou da maior parte dos fatores envolvidos com a obesidade para que eu tenha um bom desfecho. Ô Emerson, eu tenho um vídeo do Dr. Michel falando sobre o SUS. Vamos assistir? É o vídeo número 4. Entre os vários tratamentos para a perda de peso, existem os tratamentos com medicamentos. Mas por que o SUS não libera? O documento Diretrizes Brasileiras de Obesidade, lançado em 2016 pela ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, conta que o Brasil tem 3 medicamentos aprovados para este fim: sibutramina, orlistat e derivados da liraglutida. Mas nenhum deles é distribuído pelo SUS. Para que um remédio seja adicionado ao sistema público de saúde, ele precisa passar por uma avaliação na CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que analisa diversos fatores, como as evidências científicas de eficácia e os custos. Sobre a sibutramina, a CONITEC afirmou que as evidências trazidas não foram suficientes. Sem remédios no SUS para a obesidade, a CONITEC recomenda a prática de atividades físicas e uma dieta balanceada para a redução de peso. No entanto, a adoção de atividade física e dieta tende a ter resultados mais lentos. Em casos em que um paciente já está em um quadro mais avançado de obesidade, os medicamentos usados sob orientação médica podem agilizar a perda de peso e evitar maiores riscos à saúde. O debate sobre o uso de medicamentos como forma de controle da obesidade é importante, ainda mais quando observamos o agravamento desse cenário no Brasil. E essa situação afeta principalmente a população mais pobre, que depende da saúde pública para utilizar os remédios de indicação médica. E você, o que tem a dizer sobre a não distribuição desses medicamentos pelo sistema público? Conta aqui pra gente nos comentários, tire suas dúvidas conosco, teremos o maior prazer em lhe responder. Olha que interessante essa questão do SUS, né? Então, assim, sempre existe uma luz no fim do túnel e que essa luz seja qualidade de vida. Doutora, várias perguntas, a gente vai lendo aos poucos as perguntas. Tem perguntas de pessoas que falam assim, por que se associa, né, a questão da cirurgia bariátrica ao medo? Ao medo do passado, de coisas que aconteceram, de coisas que foram noticiadas. Mas hoje a cirurgia bariátrica é extremamente segura, né, doutor? Hoje a gente passou por momentos. Vou contar um pouquinho da história da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica ela tem os primeiros relatos em torno de 1950. Payne, nos Estados Unidos, começou a fazer essas cirurgias, mas eram indicados em pacientes muito obesos, né, baseado no índice de massa corpórea.
Mas com as tecnologias que a gente tinha de anestesia e de entendimento da doença obesidade na época, o índice de mortalidade foi muito grande. E a gente passou por um hiato ali de realização de cirurgias bariátricas, até que em 1980, Mason, que é um cirurgião americano, ele retomou com princípios de técnicas parecidos com o que a gente tem hoje. Não são as cirurgias realizadas hoje, mas com princípios parecidos que começaram a ter bons resultados. E aí a gente já, num segundo momento de tecnologia, de respiradores mais adequados, conhecimento melhor da anestesia, medicina intensiva, a medicina mudou muito de lá para cá, né? E aí começou a ter resultados positivos, diminuir mortalidade. E hoje a gente está com toda essa fase de preparo, toda a tecnologia envolvida, conhecimento que a gente tem, conhecimento agregado, a gente compara risco de cirurgia bariátrica a riscos que a gente tem numa cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia de pequeno porte. A gente está falando de cirurgia bariátrica, uma cirurgia de grande porte. Então a gente está falando de índice de complicações gerais, né, globais, de 0,3%, que é a mesma taxa que a gente tem falando de uma cirurgia de vesícula. Isso eu estou falando de complicações todas, mesmo assim de infecçãozinha de pele ali, de um pontinho, e entra nessa estatística. Né? Então são totalmente aceitável. O que a gente tem que entender é o seguinte, né? Aí, aproveitando a pergunta que foi enviada. Quando a gente está falando de cirurgia, é risco-benefício. Né? A gente está fazendo equiparação de risco-benefício. Então, entenda. Esses critérios que são utilizados para a indicação da cirurgia é que eu estou numa fase de doença onde o meu risco de estar com aquela faixa de índice massa corpórea ele é muito superior ao risco pontual da cirurgia. Tá? É assim que é indicado que existe o balanceamento e indicação de cirurgia. Né? Então, quando eu estou falando de obesidade grau 4, grau 3 ou grau 2 com doenças associadas, eu tenho indicação de cirurgia porque esse risco ele é infinitamente maior do que o risco pontual de ser submetido a uma cirurgia. Isso se dá também pela toda a inovação que tem da técnica e todos os novos procedimentos que vão sendo, né? Vão com vindo. certeza, se você for, vamos falar em cirurgia aberta, né? Ter essa transição, nosso país ainda existe, né? O SUS é muito realizado em cirurgia aberta ainda com corte por conta de custo mesmo, questão de custeio. Mas a gente sabe que tem índices muito menores de complicações na cirurgia laparoscópica comparado à cirurgia aberta, né? A cirurgia com corte. Que com certeza essa é a menos invasiva. É o padrão ouro. É o padrão ouro. Né? Menos invasiva e hoje a gente tem, né, evoluindo, né, o futuro da cirurgia hoje está associado com a plataforma de cirurgia robótica, que é minimamente invasiva, que são com os furinhos também, mas é onde a gente usa uma plataforma onde a gente opera o robô intermedia a gente, né? A gente usa um controle para comandar os braços do robô, que hoje é o que tem de mais seguro, de mais preciso em cirurgia minimamente invasiva. Né? É o futuro, né? Em algum momento... praticamente o avatar ali. É basicamente isso. Praticamente. E o doutor é especialista nesse assunto de robô, já que entramos na questão do robô. Vamos falar do robô e depois a gente fala sobre como que se escolhe, né? Perfeito. Como que você define qual tipo de cirurgia cada paciente pode receber. Essa questão do robô, né, da inovação, ela começa onde, afinal? Quem descobriu o robô? O robô, assim como toda grande inovação em medicina, veio das guerras, né? Então a gente tem um cenário na guerra do Iraque onde tinha um contingente muito grande de soldados naquela região e inevitavelmente tinham acidentes, né, tragédias ali associadas com esses soldados. E eles precisavam de cirurgias muitas vezes complexas. E você tinha um contingente de médicos ali para atender isso, que eram médicos formados em cirurgia de guerra, em cirurgia de urgência. E a gente tem o corpo humano ele é muito específico em suas diversas áreas. Né? Então nem sempre você pode ter todos os especialistas, por exemplo, num porta-avião, que era a central médica desses soldados. Então a ideia era ter uma plataforma onde eu pudesse ter acesso a especialistas que estivessem nos Estados Unidos e dessem assessoria para aqueles médicos de guerra numa cirurgia específica, numa situação específica naquele porta-aviões. Então foi desenvolvida uma tecnologia onde eu pudesse utilizar um controle com um braço remoto que eu pudesse comandá-lo. Só que qual foi o problema da época desse desenvolvimento? Porque a gente está falando de 20 anos atrás isso, né? Qual foi o problema? A gente não tinha rede de dados com velocidade suficiente para fazer essa transmissão de dados. Então a tecnologia foi criada, mas ela não foi utilizada para esse fim. Só que viu-se que tinha uma série de benefícios. Visão em 3 dimensões, a mobilidade que eu tenho do robô em articulação, eu consigo chegar em locais que eu não conseguia chegar com a laparoscopia ou com minha mão, eu consigo chegar com mais delicadeza, eu tenho uma visão muito superior, uma visão muito aumentada, né, do que eu estou vendo. A visão de profundidade que eu tenho em 3 dimensões, que eu não tenho. Ergonomia, quando eu vou... Né? Tem ali, pode colocar, César, coloca no ar as imagens do robô para gente, por favor.
Aí para a gente poder entender melhor do que o doutor está falando. Esse é um vídeo institucional da empresa, né, mostrando um pouquinho da confecção. Né? É um maquinário fantástico. É alta tecnologia, é NASA. É o que tem de ponta, né? E esses robôs hoje eles se tornaram as mãos do cirurgião. Exatamente. Isso daí é um robô, né? Esse é um robô, esse é o de última geração, né? O que a gente tem de mais moderno. A gente tem isso no Brasil hoje em vários centros. Inclusive em Campinas nós temos essa plataforma, essa de última geração. Então ali a gente comanda, esse é o console quando a gente comanda o robô. E ele faz tudo aquilo ali. Ele faz uma infinidade de movimentos que a gente tem com o robô e de delicadeza. É muito sutil. Basicamente a gente comanda 4 braços ali, um que a gente comanda a câmera e 3 pinças que a gente vai oscilando através de uma embreagem no equipamento, né? E ele é milimétrico e ao mesmo tempo assim. Você fica a qual distância do paciente quando você está fazendo isso, doutor? A gente fica na mesma sala hoje, tá? Até nessa história da criação da plataforma, né? 20 anos atrás foi desenvolvido, né? Passou por algumas gerações, essa é a terceira geração do robô. Mas pra você ter ideia, foi só o ano passado foi feita a primeira cirurgia realizada à distância, foi feita na China, com 1 quilômetro de distância entre o cirurgião e o paciente, e depois, em meados de novembro, outubro, novembro, nos Estados Unidos, interestadual a cirurgia, uma distância de 132 quilômetros entre o paciente e o cirurgião principal. Então agora, com a implantação do 5G no mundo, é que a gente teve as primeiras cirurgias à distância, que foi usada a plataforma porque ela foi inicialmente projetada, né? Mas a gente tem os outros benefícios foram entendidos, foram vistos, e hoje é utilizado para cirurgia torácica, cirurgia abdominal, é o que tem maior volume, né? Já a utilização para cirurgia cardíaca, a gente já tem a utilização de cirurgia robótica para isso, a parte ginecológica, urológica, o grande volume disso é em cirurgia urológica, mas para aparelho digestivo como um todo, a gente tem usado o robô aí com benefícios gigantescos. Ele é mais preciso, ao mesmo tempo ele é mais rápido. Quando você tem mais precisão, menor chance de erro, de falha e é mais delicado, você acaba sendo mais rápido. Inclusive, você estava dizendo alguns momentos atrás, antes da gente começar o podcast, que ele está sendo muito utilizado na parte de urologia, porque diminuiu muito o percentual, né? O apelo, é engraçado, quando um hospital compra o robô, o apelo dele é ter uma boa equipe de uro, com boas pessoas formadas em robótica, porque o apelo é muito grande. A cirurgia prostática, né, a incidência de câncer de próstata é grande. E a cirurgia de próstata aberta pela laparoscopia, ela tem uma incidência muito grande de impotência após a cirurgia. E a delicadeza e a visão que eu tenho com o robô na dissecção dos nervos que estão perto da próstata diminui brutalmente essa incidência. Então a gente está falando de, às vezes, índice de 80% caindo para 15%, 20%, menos de 10% de índice de impotência pós-cirurgia. E é uma coisa que o homem, né, se preocupa demais, né? Qualidade, isso está relacionado com qualidade de vida, né? Então o boom no início de um serviço com robótica é com a urologia, né? Depois outras especialidades vão tomando forma e volume, né, nessa seara aí, né? Então a gente fala cada vez menos da cirurgia aberta e a vídeo também já começa a ficar no passado. Começa, né? A gente tem uma questão, a gente não pode, a gente tem vontade de evoluir, a gente tem acesso, nosso país é um país continental e que tem, né, níveis de tecnologia díspares no país inteiro, mas a gente tem o que tem, a gente tem o que tem de ponta no mundo, a gente tem aqui, tem Campinas, né, que estou no interior de São Paulo, mas eu tenho rincões do país onde eu não tenho acesso a algumas tecnologias, né? Então algumas coisas vão demorar para andar. Mas o andar das coisas... Hoje a gente fala em laparoscopia com muita naturalidade. Aqui mesmo em cirurgias do SUS a gente fala em laparoscopia. É uma coisa que não se falava antes. Então a tendência é que a robótica vai substituir a laparoscopia em algum momento do mundo, né? E ao mesmo tempo hoje a gente vê que esse é não um nicho, mas assim, uma necessidade cada vez maior por conta da quantidade de percentual de obesidade no país, né? A gente vai retomar a pergunta que a gente deixou um pouquinho lá para trás, que é assim, como que se define qual tipo de procedimento bariátrico o paciente precisa? Então vamos lá. Na prática, são 2 cirurgias que são mais realizadas, o bypass e a gastrectomia vertical, tá? A indicação de cirurgia bariátrica ela é a mesma para as 2 técnicas. O que a gente faz é individualizar essa indicação, né? Como é que a gente individualiza? Na fase de preparo, eu vou ver a necessidade de cada paciente. Porque não tem receita de bolo, né? Dependendo do que o paciente tem de doença associada, porque cada técnica tem sua vantagem e desvantagem. E eu tento identificar, sabendo as vantagens e desvantagens de cada técnica, o que aquele paciente precisa. Mas eu falo que sempre essa decisão
eu converso com meus pacientes que essa decisão é uma decisão bilateral. Porque a impressão que o paciente tem também da técnica é importante. É lógico que eu, com aspecto técnico, não vou deixar ele optar por uma técnica que eu sabidamente vai causar dano para ele, né? Mas, e aí é onde entra a minha orientação. E é fácil de fazer o paciente aceitar a sua decisão quando ele chega já com a cabeça É que eu falei, pronta? É uma coisa que a gente faz de forma bilateral, né? Porque o paciente está me procurando, ele confia na minha opinião técnica. Então eu vou mostrar para ele, falar, a técnica que você gostaria não é a melhor para você por conta disso, daquilo. Né? Tem até uma pergunta aqui, doutor, da Marisa Reynoso, aliás, um oi para ela, um salve para ela. Beijão. Ela gostaria de saber se existe contraindicação para o balão. Existe. Tá? São basicamente 3 ou 4 contraindicações. Contraindicação para o balão intragástrico. Índice de massa corpórea abaixo de 27, né? Então abaixo de sobrepeso moderado não é uma indicação. Aí coloca uma outra técnica. Aí eu posso trabalhar com a parte de acompanhamento multidisciplinar, com medicação, trabalhos de hipertrofia, reeducação alimentar, né? A gente faz o tratamento que a gente fala de clínico. Outra contraindicação do balão é o paciente que já fez qualquer cirurgia gástrica. E aí, quando a gente fala de qualquer cirurgia gástrica, quem já fez bariátrica, parece que é óbvio, mas não tem essa pergunta. Essa pergunta é recorrente no consultório. Esses pacientes que ganharam peso pós-cirurgia bariátrica, perguntando se podem colocar o balão. Não podem. Quem já fez mesmo cirurgia de refluxo, tá? Também é uma contraindicação a colocação do balão. E pacientes que estão anticoagulados, porque tiveram alguma trombose, tomam anticoagulante pelo risco de sangramento da presença da prótese no estômago. Varizes está relacionado com isso? Não. Varizes? Não. Varizes, você perguntou? Porque a varizes é porque o sangue também, né? Assim, varizes esofágicas e varizes gástricas em paciente que é cirrótico é uma contraindicação também, tá? Pelo risco de sangramento, né? Mas varizes eles podem estar associados com a obesidade. A obesidade causou a varize. Porque você aumenta a pressão abdominal, aí vai diminui o melhorar. retorno venoso, né? Então é uma das doença hemorroidária e insuficiência venosa, né, que é o princípio das varizes, é uma das comorbidades relacionadas com a obesidade que justificariam a cirurgia na obesidade grau 2. Ótimo. Tá. Temos mais perguntas, dona Ana Paula Louro? Tem sim. Vamos ver aqui uma pergunta bem legal que tenha vídeo. Eu quero uma que tenha vídeo. O vídeo 6 e 7 que fala qual é a melhor cirurgia, a bypass ou a sleeve? Como eu falei... Você quer que passe o vídeo primeiro? Você quer que passe depois? Eu acho que a gente pode responder aqui direto da mesa e depois a gente passa o vídeo. O que acontece? Não dá para falar em melhor técnica. O que a gente tem é o seguinte. O bypass ele é considerado o padrão ouro em cirurgia bariátrica. Por quê? Porque ele envolve muito a parte metabólica. Então, assim, pensando em todo o aspecto da obesidade, ele tem mais a oferecer para a gente. Mas existem pacientes, e eu vou dar um exemplo prático para a gente ilustrar, que uma gastrectomia vertical bem indicada vai trazer muito benefício para aquele paciente. Então, eu vou dar um exemplo prático. Uma mulher jovem com IMC entre 35 e 40, que tem um fluxo menstrual já aumentado, tem uma tendência a fazer anemia e que não tem doença do refluxo e não tem diabetes. E a comorbidade que ela tem é alguma coisa relacionada a ortopédica ao joelho, ou uma dislipidemia leve, ou insuficiência venosa, alguma coisa do tipo, uma alteração de coluna, uma hérnia de disco. Essa paciente se beneficiaria demais de uma gastrectomia vertical, tá? Porque ela não tem doença metabólica tão exacerbada. E ela tem um fator importante, que ela tem um fluxo menstrual elevado, ela tem uma tendência a fazer anemia porque ela tem perda. Então, essa paciente, se eu não faço desvio intestinal, eu mantenho otimizado a possibilidade de absorção de ferro, eu dou uma boa perda de peso para ela e tiro ela do risco de uma eventual anemia por perda, porque a perda não está associada com o princípio TEC, está associada com uma doença de base, por exemplo, um fluxo menstrual aumentado. E às vezes acontece no bypass. A mulher já tinha um fluxo menstrual aumentado, às vezes até fazia anemia prévio, e ela faz o bypass, às vezes ela precisa ficar fazendo reposição de ferro. Poxa, porque ela da bariátrica? Não, ela tem uma absorção de ferro menor. Mas o problema base é o fluxo menstrual aumentado. É igual caixa d'água com o ladrão aberto. Se você não fecha o ladrão, a caixa d'água está sempre esvaziando. A gente está com 433 pessoas assistindo, doutor. Eu acho que o seu eleitorado é muito bom. Aqui você já estava eleito deputado federal. A família é grande. A família é grande. Muitos pacientes, pessoas que frequentam a sua clínica mandando mensagens.
e os Reynoso aqui imperando bastante, mas os Castilhos estão ali, na cola. O João Carlos Castilho está aqui dizendo muito importante, muito esclarecedor, e a gente sabe que a gente nunca erra quando a gente traz um especialista como você, porque a gente só tem a aprender. Esse assunto, o emagrecer, me parece um assunto de uma venda muito fácil para quando a gente não fala de especialidade, mas a complexidade que vem atrás do emagrecer é gigantesca, né? Hoje a gente estava falando aqui à tarde sobre a diferença de emagrecer e perder peso. Sim. Não é? Quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Vou exemplificar pela cirurgia, né? A gente tem uma preocupação muito grande no pós-operatório do paciente manter massa muscular. Porque o que acontece? Você pegar um fisiculturista, vou dar um exemplo de fisiculturista. O índice de massa corpórea dele é 28, 29, 30, 31, dependendo das categorias do que o cara faz de fisiculturismo, ele está classificado como obeso. Esse cara é obeso? Ele não é obeso. Não. O índice de massa corpórea, você vai ver o percentual de gordura do cara, ele está falando 2, 3, 5%. Né? Então, o que acontece? A gente tem que levar em consideração que a taxa metabólica basal, que é o que define a energia que a gente precisa para sobreviver, e se você come a mais que a tua taxa metabólica basal, você engorda, se come menos, você emagrece. Ela está intimamente relacionada com a musculatura, com quanto de músculo você tem. Tá? Então a gente bate muito na tecla de preservação de massa muscular. E quando a gente está falando de emagrecimento, né, ou seja, de perda do percentual de gordura, eu só vou ter isso se eu mantiver uma boa massa muscular, ou seja, uma taxa metabólica basal elevada. Isso está intimamente relacionado com quanto de músculo você tem. É o equilíbrio da conta lá em cima, né? Percentual de quanto você tem de massa magra e quanto você tem de massa gorda. Agora, entender que quando eu tenho uma boa massa muscular, eu tenho uma taxa metabólica aumentada e aí eu tenho uma melhor queima de gordura. Né? E a gente trabalha muito isso no pós-operatório de cirurgia bariátrica, incentivando exercícios que a gente fala de força resistida, né? Musculação, os ginásticas funcionais da vida, pilates, natação, né? Porque são atividades que estimulam o crescimento muscular. Tendo boa manutenção ou crescimento muscular, eu faço a troca de massa, que é mais interessante até do que a gente... Assim, toda dieta, todo processo restritivo, né? Quando você não tem estímulo específico da musculatura, inevitavelmente você perde massa muscular. E aí é um perigo, porque a tua taxa metabólica cai. Eu vou dar um exemplo legal disso, uma história bacana de contar. Todo mundo já passou pela situação de fazer dieta, né? Mesmo às vezes quem não está brigando muito com o peso, já fez alguma dietinha na vida, né? Muito comum. Eu nunca fiz. Então, eu vivo de dieta. Eu luto contra um prato, vendo, porque né? eu como ela é magrinha, porque eu tenho fome. E depois eu continuo comendo porque tá uma delícia. Ela é magrinha e tá falando que é dieta, tá vendo? É o que eu tava falando. O que acontece normalmente, né? Muita gente vai se identificar com isso. Você começa a fazer uma dieta, faz uma restrição, você perde um bom tanto de peso, empolga, mas dali um pouquinho para. E você está fazendo tudo direitinho, porque você se empolgou no começo. Você está fazendo tudo direitinho, comendo a mesma quantidade, mas para de perder peso. O que aconteceu ali? Quando você faz uma dieta restritiva e não está fazendo estímulo muscular específico, inevitavelmente você perdeu massa muscular junto. Lembra que eu falei que a taxa metabólica basal é definida por quanto de músculo você tem? Você perdeu músculo nessa atitude. E aí a tua taxa metabólica basal caiu. Aí agora você chegou e equilibrou a tua taxa metabólica basal com o que você está comendo de dieta. Aí você passa 2, 3 semanas e não perde, você fala, pô, estou fazendo um puto esforço e não estou tendo resultado. O que você faz? Você volta a comer o que você comia antes. Só que a taxa metabólica basal não está mais aqui, ela está aqui. Aí você vai ganhar peso. Só que a gente não ganha peso às custas de musculatura, a gente ganha às custas de gordura. Então, o que é comum muito nas dietas, né, é o processo de sanfonamento. A pessoa perde no começo, depois ganha. Fala assim, mas quando eu ganhei o dobro, né? Eu ganhei o dobro do que eu perdi. É por conta disso, porque a tua taxa metabólica basal não está aqui, ela perdeu, ela veio aqui para baixo. Agora, quando você faz processos que a gente chama de reeducação alimentar, que muitas vezes não é retirar a quantidade de caloria, mas trocar os tipos de alimento e com bom estímulo muscular, aí você não se preocupa muito com a balança no começo, porque você vai ter uma troca de massa, aumentar a taxa metabólica basal e depois a nutricionista trabalha com pequenas restrições alimentares, perdendo exclusivamente gordura, porque você está trabalhando massa muscular. Isso a gente está falando para quem não vai para a cirurgia, né, para tanto de emagrecimento como um todo, mas mais do que nunca fundamental em quem faz cirurgia bariátrica. Né? Eu brinco com os pacientes assim, o princípio do tratamento da cirurgia bariátrica baseado no interdisciplinar, a questão da atividade física. Eu falo que remédio tem que tomar mesmo que for amargo, né? Então, a atividade física de preferência e de indicação médica para o paciente pós-cirurgia bariátrica é atividade com força resistida. Mas, musculação é o mais Michel, efetivo, né? O mais clássico, né? Mas atividades de força resistida.
referente à alimentação, né? Reeducação alimentar. Aí eu quero te perguntar algumas coisas. É mito ou verdade? Se eu comer abacate, uma quantidade pequena de abacate à noite para dormir, que cria massa muscular, isso é mito ou é verdade? Se eu combinar carboidrato com proteína, tudo que nasce embaixo da terra, eu comer com proteína, isso vira mais açúcar no sangue, é ruim, vai impedir... Aliás, a gente já vai deixar aqui o convite feito para sua voltar aqui. Para você voltar com a sua nutricionista. A Adriana já está intimada. A Adriana está intimada, já tem um lugar na mesa para Adriana. Porque a gente, nesses esquentas que a gente faz, a gente descobre tudo sobre eles, quem trabalha com eles. Então, a gente acaba estendendo os convites. A gente tem uma equipe multidisciplinar de nutricionista, endocrinologista, psicólogo. Então, a gente tem um Pode trazer psicóloga também, a gente vai gostar, né? Esse povo acredita muito nessas coisas de livro, de mito, de tudo que ouve, fala, chega lá na tua frente, vai tudo por água abaixo. Como que é isso, essa história de comer... É verdade que se você mistura proteína com carboidrato, tudo que nasce embaixo da terra, se você comer com proteína, vai criar mais açúcar? Tudo é conta. Né? Tudo é conta. Assim, que eu vou entrar no meio da nutricionista. Faz dá uma piruada aí, doutor. Gosto. O que acontece? Tem um negócio que chama índice glicêmico. Né? Então, as nutricionistas... Isabela? Como é que é o nome dela? Adriana. Tá. Isabela é a nossa fellow da clínica. A gente tem na nossa clínica... Ela está aqui, a Isabela, mandando parabéns, chefe! Isabela Garlatti. Beijo, Isabela, um beijo nosso aqui para você. A Isabela é nossa fellow lá, está ficando 2 anos com a gente, especializando na área. E tem um futuro bem grande. Nossa clínica tem especialidade nessa área. Né? Faz alguns anos que a gente forma uma turma específica para isso. Né? Bom... O que acontece? Os nutricionistas falam muito do uso de carboidrato, do índice glicêmico. Né? Quanto menos o índice glicêmico do alimento, menos ele faz pico de insulina, menos reação inflamatória você tem no corpo, né? E mais saciado você fica. E algumas estratégias, que você falou da questão de associação de alimentos, é quando você associa com carboidratos uma ingesta adequada de proteína, você segura um pouquinho o índice glicêmico de carboidratos. Essas são estratégias alimentares. O fato é que algumas coisas estão relacionadas com conta, né? O quanto você deve comer de carboidrato, quanto você deve comer de proteína, né? Isso é a sua nutricionista que vai ajudar o teu paciente. E muita troca, né? A gente vem num país... Eu vou contar uma historinha rápida, né, de curiosidade. O pessoal já ouviu falar vou falar o nome comercial aqui, do Xenical, né? Ficou famoso uma época no mundo o Xenical, na medicação para ajudar a emagrecer. Por que o Xenical não fez tanto sucesso no nosso país? Porque o Xenical está associado com redução do que você segura de gordura. Só que o nosso país, a base alimentar nossa não é tão em gordura, mas em carboidrato. Por isso que ele não fez tanto sucesso aqui. E ele teve um desempenho muito maior nos Estados Unidos, onde lá eles fazem gestão de gordura deles é muito superior ao que a gente tem aqui. O padrão alimentar nosso é muito base de carboidrato. Então, às vezes, o começo com processos de reeducação alimentar, com equilíbrio do quanto de carboidrato você ingere, quanto de gordura você ingere, o quanto de proteína você ingere, a ingesta de proteína no nosso país é muito baixa. E proteína é cara, né? E o que eu posso comer? Eu vou até aproveitar aqui, fazer umas perguntas. O que eu posso comer depois de eu fazer uma cirurgia bariátrica? Eu posso tomar uma cervejinha? Enfim, né? É muito restritivo? Depois que você faz a bariátrica, tem os procedimentos? Um vinhozinho. A gente sabe que tem todos os procedimentos, mas assim, tem um pedaço da vida ali que vai ter que entrar na régua, né? Porque é um caminho eterno, assim, né, doutor? Você faz uma bariátrica e depois você tem que fazer um acompanhamento, né? Não pode... fiz bariátrica, ponto, é que assim, a gente está falando de uma doença crônica. Obesidade é uma doença crônica. Se operou e emagreceu, a doença continua lá. Se você baixar a guarda, ela volta. Então, acompanhamento é pro resto da vida. Tá? Olha, isso é importante, né? Saber. Porque você está fazendo acompanhamento porque você fez bariátrica? Não, você está fazendo acompanhamento da obesidade. Você não está fazendo acompanhamento da bariátrica, você está fazendo acompanhamento da obesidade. É igual Fusca Verde, é pro resto da vida. Fusca Verde? Fusca Verde. Você vai fazer acompanhamento da obesidade, da doença obesidade. É esse o acompanhamento que você mantém. Não é porque você é operado de bariátrica, você está acompanhando da doença obesidade. Então, é esse o acompanhamento. E assim, eu gosto de falar para os pacientes o seguinte: se você for fazer uma cirurgia para aumentar os fardos que você carrega na vida, você não vai fazer. Não, a cirurgia pode trazer melhor. Ninguém vai procurar um negócio para dar mais trabalho. Né? Só que tem algumas coisas que dependem de você. A bariátrica não vai na academia por você. A bariátrica não vai agendar consulta com endócrino. É imprescindível, doutor, fazer exercício físico? Fundamental.
Tá? Não tem esse negócio de querer fazer uma coisa e não querer fazer a outra. Não dá assim para meditar e ficar toda dorinha. Faz parte do protocolo. Acompanhamento endocrinológico, acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico faz parte dos principais fatores envolvidos com a obesidade. Se você não cercar isso, a doença come por essas beiradas. E o povo é resistente? Você pega lá algum paciente que fala assim que dá trabalho, que tem que enquadrar o cara mesmo, fala assim, volta pra trilha, meu filho. Eu brinco assim, eu não sou um médico que dou bronca. Não falando contra quem dá bronca, não. Mas tem o espírito gordo, né? É o perfil de como eu trabalho. Que não sai da pessoa, né? Eu faço orientação, né? E defendo o livre-arbítrio, a pessoa faz, mas meu papel é de orientação. Agora sim, a gente tem uma amostra viciada na nossa clínica. A gente tem um índice de acompanhamento, de manutenção de acompanhamento fora da média. Tá? Então a gente tem, eu brinco com os pacientes que se o paciente ficar uma semana na recepção da clínica, ele quer operar para amanhã, porque a gente tem resultados. A gente sabe porque a gente tem um índice de acompanhamento a longo prazo bom. Mas isso assim, eu falo que não é mérito dos pacientes mesmo que estão empenhados no acompanhamento. Né? E vai embora, né? E aí eu não vou fugir da pergunta não, que você fez, que eu acho que é importante tocar nisso. Né? Você falou da questão de bebida alcoólica. Né? Bebida alcoólica ela é caloria vazia. Se a gente está fazendo um tratamento para perda de peso, a gente tem um foco naquilo, quanto mais você segurar a ingesta de bebida alcoólica, melhor. Eu sou a prova viva disso. Melhor. Quanto mais segurar, melhor. Agora, é o que eu falo. Vamos ser bem claro e honesto, né? Poxa, se a gente está com 6 meses de cirurgia, vai comemorar o casamento com o esposo, com a esposa, e vai fazer uma comemoração, vai morrer porque... Não vai morrer porque vai tomar. Mas quanto mais ela segurar, isso, qualquer pessoa que está brigando com o peso é fundamental. Álcool é caloria vazia, não tem nutriente ali aproveitar, né? Agora sim, ele não vai ter limitação, vai poder comer, vai poder beber. Não vai poder comer nunca mais alguma coisa. Não, vai poder comer. Tem umas coisas que ele vai controlar a quantidade. Né? Então, açúcar, doce, o carboidrato em geral tem quantidade. Se ele exagera na quantidade, a cirurgia vai cobrar ele. Tá, mas isso faz parte do... Mas tudo isso é muito bem explicado antes. É quando a pessoa vai para este caminho, ela... Não, é o que eu falei, gente. Se a cirurgia fosse para trazer pior na qualidade de ninguém operava. Por isso que a equipe multidisciplinar também está lá. Né? Você tem que ter todo um preparo prévio. Né? A cirurgia... Ô, doutor Michel, o balão, ele tem tempo para ficar no organismo? Você coloca e nunca mais precisa tirar? Como que é isso? O balão a gente já entra em outra coisa. Tá? O balão não é uma cirurgia bariátrica, né? Ele é uma das outras... armamentos que a gente tem na terapia para obesidade, né? A gente pode indicar o balão a partir de 27 de índice de massa corpórea e eu posso colocar em qualquer índice de massa. Mas aí a gente sabe o potencial. Eu não preciso estar necessariamente com grau de obesidade para colocar o balão. Não, a partir de sobrepeso moderado ele é autorizado, tá? 27 de índice de massa corpórea é o corte, tá? Eu posso colocar a partir de 27 de massa corpórea. Só que o que acontece? Eu sei o potencial que ele tem de perda de peso. Que vamos falar que é de 15 a 20% é o potencial do perda de peso. 15 a 20%? Isso, que dá de 5 a 7 pontos de índice de massa corpórea. Poxa, o balão é bom numa pessoa que está com 42 de índice de massa corpórea? Esse paciente é um paciente para cirurgia. Eu preciso de um potencial maior para dar um bom resultado para ele. Ele pode colocar o balão, mas não é o melhor tratamento para ele na situação que ele está. Ele vai ter um resultado muito inferior. Então é o que eu falo, a gente usa, apesar do índice de massa corpórea ter seus viés de informação, como eu dei o exemplo do fisiculturista, ele é um embasamento que a gente tem durante as primeiras consultas de gerenciar qual o melhor tratamento para cada indivíduo. Né? E aí você me perguntou do balão, desculpa. Do balão? Se quanto tempo ele fica. Então o balão é um tratamento endoscópico, ele não é um tratamento cirúrgico, não é uma cirurgia bariátrica, né? Eles não entram em conflito de indicação, tá? Né? A gente tem nichos diferentes de indicação. E existem balões próteses para 6 meses e próteses para 1 ano. Tá? São próteses específicas para tempo de tratamento. É um período. Então são 2 cirurgias, uma para colocar... Procedimentos, não são cirurgias. Está feito por endoscopia, mas um procedimento para colocar, um procedimento endoscópico para colocar, um procedimento para retirada. Então, bom, vamos lá. Eu vou te fazer um convite aqui para você voltar. Já confirmamos a sua volta com a nutricionista, né? E com a sua equipe, se quiser trazer mais pessoas do multidisciplinar, porque a gente não respondeu nem metade das perguntas, que o assunto é extenso. É extenso, dá para a gente conversar muito. É extenso, né? A gente quer explorar, inclusive, mais a questão da Vitale, de conhecer mais sobre a clínica, como funciona e todos os procedimentos que vêm, né, a reboque da questão do combate à obesidade. Doutor, em relação a onde e como te encontrar? Faz contato com a Vitale, com o atendimento? Eu estou em Campinas, hoje eu faço atendimento exclusivamente na Clínica Vitale, tá? Que está em Campinas. Tá? Convido todos a conhecer o site da clínica e o meu site pessoal. A gente vai deixar depois contatos aí, né? E
tanto o contato comigo pelas redes sociais também, ou direto no telefone da clínica, consegue agendar consulta com a gente. Para fazer todo o atendimento e também tirar as dúvidas. Orientação. Aliás, tem uma curiosidade aqui, né? Quem responde as dúvidas lá pelo e-mail é o próprio doutor. Sim, e-mail eu acabo respondendo. Eu vejo nas suas redes sociais, você responde o Messenger, responde o e-mail, responde o direct. Tento, dentro do possível, atender todo mundo. Aí, às vezes é meio corrido. Cara digitalizado, né? Para quem cuida de um robô de 15 milhões de dólares, o responder o e-mail é fácil. Porque você sabe o que acontece muito? Muita gente agenda consulta para dúvidas, para orientação. Às vezes o cara assim, poxa, será que eu sou candidato a cirurgia? Ele nem está pensando muito em cirurgia, mas ele quer entender o que está acontecendo com ele. Hoje eu conversei muito com uma paciente, eu falo o nome dela, ela é enfermeira. A Karina a gente se conheceu quando eu era residente, ela já era enfermeira no Hospital da PUC, e a gente operou ela recentemente. E hoje a gente estava conversando sobre isso, que traz um papel lá muito de orientação do paciente que já foi operado. Porque se você não faz o paciente participar, entender o que acontece com ele, ele não tem proatividade no que está acontecendo, ele não tem domínio do que está acontecendo com ele. É importante fazer isso. Faz parte da coisa holística que você falou, assim, é a macrovisão do que tem que dar certo. É o que funciona. É. Porque é difícil você convencer alguém e falar assim, aquele papo de faça o que eu falo, né? Não faça o que eu faço. É. O paciente, quando participa e entende o que ele está fazendo, ele tem muito mais chance de um bom desfecho. Né? Então, eu acabei de descobrir mais uma especialidade aqui para o seu currículo, que a gente vai colocar aqui, especialista em entregar qualidade de vida. Não é? Estou mentindo? A gente tenta. A gente tenta. Doutor, a gente chegou no final. Olha, passou muito rápido, muito quase 1h15 rápido. aqui de podcast. Quero te agradecer muito por ter vindo. Eu que agradeço, foi um prazer. Está sempre aqui com a gente. Vamos falar sempre do seu canal do YouTube, das suas redes sociais, onde também tem muita informação. Já está aceito os próximos convites. Vamos ver se a gente mantém esse fluxo de uma vez por mês você vem trazendo novidades. Porque esse assunto do emagrecimento, o assunto da bariátrica, o assunto da obesidade, tem uma infinidade. Para a gente fazer um podcast de diabetes, vamos fazer um podcast de hérnias, vamos fazer um... Tem espaço para caramba e tem muita gente com curiosidade. E a tua equipe está super convidada para vir junto, né? Vamos fazer psicóloga, um podcast nutricionista. Sobre... Olha, essa mulher é responsável, ela pergunta tudo, é comida. É o espírito. É o espírito da fome. Espírito de gula. É o espírito da gula. Falo que a alimentação é o único prazer que a gente pode ter em qualquer lugar, né? Até no velório você pode comer, né? Então é difícil lidar com a alimentação. Aliás, né, velório no Brasil não se come, mas nos Aliás, Estados Unidos é uma festa. Ele disse que tem ortopedista na equipe dele também, né? A gente tem a gente referencia ortopedista também. É importante. A gente se interessa, né, Emerson? Em recebê-lo. O ortopedista ele tem um papel importantíssimo na orientação de reabilitação e de proteção. Porque muitos pacientes obesos, muitos não têm uma rotina de atividade física prévia. Esse cara não tem uma orientação adequada do início da atividade física, ele pode se lesionar e dificultar o processo todo dele de pós-operatório. Então, o ortopedista tem um papel fundamental na orientação desse paciente de como ele vai se reabilitar depois. Muito bom. Bom, estamos terminando mais um Podnexo, um podcast que a gente fala sobre saúde, que fala sobre qualidade de vida. Tudo isso para quê? Para fortalecer a sua ideia de que você tem que ter aí uma assistência médica, né? Procure a Nexo para qualquer eventualidade, porque você, com certeza, vai ter um plano de confiança. E hoje o assunto foi muito bom, muita gente entrou aqui comentando. Eu quero mandar alguns abraços aqui para Kleber Caetano, do Meu Bairro na Web, que está retransmitindo todos os conteúdos da ABC Play TV. Que já fez parte aqui, né? Já fez parte do nosso podcast. O Leandro José, a Marisa Reynoso, a Isabela Garlatti, o Zerdan Zeleneika, não sei de onde ele é, mas esse nome é bem curioso, Zerdan. E todos vocês que deixaram, o Walter de Abreu e a família Castilho inteira que deixou aqui um abraço enorme para você e dizem que estão te esperando para um jantar à la Japa aí na casa dos Reynoso. Logo mais. Logo mais. Muito bom. O convite fica para vir. Muito obrigado pela tua presença, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana Paula Louro, a mulher que vem de verde que não é periquito. Eu é que agradeço, eu adorei, mais uma vez foi ótimo tirar as dúvidas. Traga a sua esposa para falar de anestesia, que é uma coisa que o paciente tem muita dúvida. Medo. Né? Como que chama? Quando você toma anestesia, você tem... que morre. Todo mundo fala isso. Fala. Não fala. Como que chama? Choque anafilático.
traz ela para falar sobre Tirar isso, essas dúvidas. tirar essas Vamos dúvidas, fazer o convite mostrar que pra não ela. é assim, né? Que ó, é mais convite, medo do que qualquer outra coisa. Olha Então, aí, Ju. Juliana, venha. Olha a responsa, Ju. Olha a Venha responsa. falar de anestesia, é muito importante. Todo mundo morre de medo de anestesia, ia ser um assunto A gente tem que incrível. desmistificar isso, né? Desmistificar Tem que isso, desmistificar como a gente isso. desmistificou um pouquinho mais hoje a questão da cirurgia bariátrica. É extremamente Eu tô seguro. decidida a fazer. Já perdi o medo. Muito obrigado, doutor, e até a próxima. Obrigado, boa noite para todos. Vocês logo. aí, Até mais. para a câmera do centro aqui, um forte abraço para todos vocês. Até a próxima Podnexo. Tchau, tchau.